ok? Então, por isso, o atraso dos dias de hoje, tá? Vamos falar do RH negativo. É um grande mistério isso daí, para a ciência, inclusive, né? Embora existam, a ciência sabe que existe, mas não sabe exatamente o porquê existe. Tem muitas coisas que nós sabemos que existe, mas não sabemos o porquê existe. Dentre elas, por exemplo, a matéria escura. Sabemos que existe, mas não sabemos o porquê, como sabemos como funciona, né? E assim apenas observamos o fato, né? O fato está aí. Agora, muitas doenças também são consideradas pela medicina como idiopáticas, sem uma causa definida, sem uma origem. Então, nós sabemos que existe, né? Mas muitas vezes você não sabe ou explicar o porquê. E eu vou trazer para vocês, através desse vídeo aqui, um esclarecimento e também uma estratégia. Então, preste bastante atenção, tá? Vou ler aqui um texto da palavra de Deus, tá? Em Gênesis capítulo 6, só relembrando aqui. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, já falei em outro vídeo aqui, né? Sobre a descendência de Caim, nasceram filhas. Os filhos de Deus, né? Anjos caídos, viram que as filhas dos homens, que é uma diferença, filho de Deus, filho dos homens, viram que eram bonitas e escolheram para si aquelas que mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, ou seja, houve uma sentença dada aqui para o homem, ou seja, para as filhas para o homem, não para os filhos de Deus, porque eles já tinham sido sentenciados, entendeu? Já tinham sido enviados para a terra. A terça parte já tinha sido expulsa, e 200 deles, que eram os capitães, os principais chefes desses demônios, né? Os principados e os potestades, que estão acima das hostes, que controlam as hostes do mal. Esses, então, os 200 que te copularam com as mulheres, que é citado, no caso, no livro de Enoque, especialmente na versão etíope, ok? Então, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Para sempre, ele só viverá 120 anos. Então, o homem antes vivia muito, né? O primeiro homem a viver 120 anos é ser José, né? E hoje, no livro de Guinness Book, né, o homem não ultrapassa dessa marca, né? Naqueles dias, havia Néfilins sobre a terra. Néfilins, né? Título de um dos meus livros, da trilogia, tá? Quilaim, Nefilim e Icarim, tá? Interessante para você conhecer mais a respeito disso, tá bom? Naquele dia haviam néfilins na terra e também posteriormente, ou seja, continuaram fazendo isso. Não foi uma única vez, não foi um fato isolado, isso foi durante muito tempo. Então, olha só, nasceu toda uma geração diferente. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, né? Filhos. E esses foram heróis do passado, homens famosos, né? E o Senhor, homens famosos, heróis do passado. Por que heróis? Porque eram inteligentes, que eram fortes, não apenas pelo tamanho deles, mas eram inteligentes, eles ensinaram muitas coisas aos homens. Ensinaram a matar, ensinaram a arte da guerra, mas também ensinaram a construção de templos, né? A tecnologia geométrica, a geometria sagrada. Você vai ver a sequência Fibonacci sendo aplicada, né, nas formas piramidais, por exemplo, os alinhamentos, né, dos pontos geodésicos do mundo, dos cruzamentos das linhas de lei, onde estão os círculos de pedra, onde estão os grandes monumentos, a forma piramidal que nós vamos encontrar no Egito, nos maias, nos incas, nos astecas, inclusive na nossa floresta aqui também brasileira, né, na floresta amazônica, tem vídeo aqui no meu canal sobre isso, tá? Então eles foram heróis famosos, ensinaram muitas coisas para os homens. E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação do seu pensamento, do seu coração, era somente para o mal. Gênesis 6, de 1 a 5. Então o homem estava somente pensando e fazendo o mal. Tem alguma coisa diferente dos dias de hoje? Curiosamente, né, esse RH negativo vai trazer uma estranha coincidência. Esse RH negativo veio como resultado dessa contaminação desses anjos caídos com as filhas dos homens, né? Houve uma mutação genética que causou do tamanho dele, aumento do tamanho deles, eram gigantes, além da inteligência, da força, etc. Olha só o relato dos espias. Lembra da questão dos espias? A terra prometida, então Moisés vai mandar os espias. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque eles estavam lá e viram que o povo era grande. O povo é mais forte do que nós, o povo é muito mais forte. E espalha-se entre os israelitas um relatório muito negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devora o que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, veja bem,
grande estatura, tá? Ou seja, uma estatura fora do normal. Então vamos supor que hoje a média vai estar entre 1,70 e 1,80, vamos supor que homens de grande estatura, de 2 metros para cima, tá? Homens de grande estatura, acima do normal da época. E vimos também gigantes, uma segunda colocação, homens de grande estatura e gigantes, homens muito grandes, né? Que, segundo a narrativa bíblica, podiam chegar a 4 metros de altura, né? E nós temos dados arqueológicos disso, né? Inclusive no meu Instagram tem alguns dados lá, tá bom? Vimos também gigantes, descendentes de Enaque, diante a quem parecíamos gafanhotos e nós a eles. Então eles se sentiam muito pequenos, imagina. Se você tem, digamos, 1,60 m, 1,70 m, diante de um ser de 4 metros de altura, né? Você vai ficar meio intimidado. Davi não se intimidou. Que maior que ele está conosco e que aquele que está no mundo. Mas veja só, eles continuaram existindo. Isso aqui está em Números 13, de 31 a 33. Então, aqueles que se consideram, que vêm dessa ascendência contaminada, que Jesus vem, ele é o que? É o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele vem de uma linhagem, né? Uma linhagem santa, preparada para ele, a linhagem do Messias, né? Do Cristo. Então, da mesma maneira, do anticristo vem de uma linhagem, só que uma linhagem contaminada. E a contaminação, também uma das características dessa contaminação, se dá no RH negativo, né? Olha só que curioso. Então, os gigantes continuaram existindo. Ah, mas Deus, então, não teve poder? Deus permitiu que isso acontecesse. Porque se Deus não tivesse permitido, nós não chegaríamos onde chegamos hoje, nos dias de hoje. Não teria todo esse preparo global para o grande reset, para a nova ordem, para todas essas coisas que estão acontecendo, porque o apocalipse vai acontecer. 6% da população mundial, então, segundo as diversas fontes que eu pesquisei, a maioria dessas fontes aí colocam esse número percentual, 6% da população mundial apenas tem RH negativo, tá? Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. 6% daria aproximadamente 480 milhões de pessoas. No mundo, então, só tem RH negativo. Esse número 480 milhões não é parecido? Não te lembra, não te chama a atenção de algo, não? Lembra das pedras da Geórgia? Tem vídeo aqui no meu canal sobre as pedras da Geórgia, tá? Diziam, um dos mandamentos das pedras da Geórgia, que era uma espécie de Stonehenge americano, que desabou na mesma madrugada, né, que o acelerador de partículas foi reiniciado para descobrir matéria escura. Tem tanta coisa por trás disso que não dá para falar aqui, gente, mais. Sempre que eu puder, eu vou jogar uma pista aqui para vocês, tá? Então, eles tinham o objetivo de que a população mundial chegasse a 500 milhões de habitantes. 500 milhões. E olha só, quem tem RH negativo, né, vai ser 480 milhões. Então, é claro, eles vão precisar de pessoas para trabalhar para eles. Mas eles querem preservar uma raça pura. E para eles, essa é a raça pura, tá? Que o fator curioso é que há uma alteração do nosso DNA, do nosso padrão de comportamento no RH negativo. Que eu vou pensar um exemplo. Vamos supor que uma mãe gestante, ela seja O negativo, tá? O negativo. O doador universal, né? O negativo é o doador universal. Pode doar para todo mundo. Olha que interessante. Todo mundo pode receber esse sangue. Mas ele só pode receber se for O negativo. Não pode receber de outro tipo sanguíneo, né? Outra tipagem sanguínea. Interessante isso, né? Então ele pode replicar para os outros, mas ele não pode receber. Mas ele é universal. Por que universal, né? Então, olha bem. Voltando lá, se a mãe for a mãe tem RH negativo e o bebê, o feto, tem RH positivo, a tendência do corpo é rejeitar o feto, porque não reconhece ele como sendo parte, né? Se for o contrário, tá tudo bem, tá? Se a mãe é positiva e o bebê é negativo, tudo bem, né? O positivo sobrepuja, Agora, o inverso pode trazer risco, não é uma coisa empírica. Hoje a medicina está bem avançada, existem várias técnicas para isso, para poder reverter esses quadros, mas existe uma probabilidade grande, né, e não recomendada, inclusive, né, de alguns grupos assim de tipagem sanguínea se juntarem, etc e tal. Mas hoje em dia a medicina está muito mais avançada, tá? É só mostrando o fato. Então, a mulher rejeita, o corpo rejeita. Como é que o corpo pode rejeitar
algo que Deus abençoou. Deus não falou cresçam e multipliquem-se, né? Cresçais, serem fecundos, né? E multiplicar, encher a terra. Só que agora, através do RH negativo, nós vemos que isso pode comprometer a fecundação, né? Aí, inclusive, o nascimento de bebês, né? Quer dizer, o contrário daquilo que Deus estabeleceu. Estão vendo? Então querem transformar em morte aquilo que Deus estabeleceu como vida. Cresçam, multiplicar, aumente a vida na terra, né? E agora é essa coisa. Interessante isso, né? Já ouviram falar do calendário da ONU, chamado calendário 2030, ou calendário 2030, né? Já ouviram falar disso? Calendário 2030. Pois é, um dos assuntos, eles vão falar N coisas a respeito desse calendário. Evidentemente, uma coisa eles não vão te contar. E eu preciso pensar a palavra que eu vou falar para vocês isso. O que eles não falam é que faz parte desse calendário atingir aquele patamar que nós falamos antes, que estava escrito lá nas Pedras da Geórgia, tá? Então, até 2030, né, o mundo teria que ter 500 bilhões de pessoas, ok? É isso, tá? Como é que eles vão fazer isso? Né? A ondas HAARP, não dá para aprofundar aqui, vocês já sabem por quê. Vou tomar outro rodo, né? Porque já estou subindo pela segunda vez esse vídeo, né? Então já não passou no crivo por causa de algumas palavras, estou tentando mudar. Então, ondas HAARP, né? Que podem causar uma série de coisas, né? De tufão, furacão, terremoto, etc. Contaminações, né? Através de engenharia genética, que você pode, inclusive, direcionar para grupos de pessoas. Você sabia que, por exemplo, pessoas que têm a tipagem sanguínea tipo A são mais resistentes ao vírus, né? Dessa última PAN que nós tivemos? Né, que eu não posso citar nenhum nome, né? Então é mais resistente, foi comprovado cientificamente. Quem é do grupo sanguíneo do tipo A, né, acabou mesmo sendo exposto ao vírus, não foi contaminado. Então eles podem direcionar, calibrar, né, através da engenharia genética, podem fazer ali verdadeiras máquinas de destruição seletivas, através de técnicas de engenharia genética, e isso se transforma numa arma química, não apenas os rastros químicos que a gente já falou no seminário, se envolvendo com isso. Então, o RH negativo, tá? Vou terminando essa questão aqui, essa anomalia, ela vem, né, fruto, né, dessa copulação desses anjos caídos com as filhas dos homens. É o que seria a mutação de raça, mistura de raças, né, que gerou o RH negativo, tá? É o que eu falo no livro Quilaim, nessa série aqui, ó. Quilaim, quer dizer, mistura de raças. Quilaim, Nefilim, a parte 2, e ele termina com Icarim, parte 3, tá? Lendo essa trilogia aqui, olha só o trabalho, você não faz a ideia do trabalho que deu para escrever isso aqui, gente, tá? Esses 3 livros, né? Você pode comprar o box pela editora Novo Século, tá? Então, olha quanta informação que nós temos, né? Então fica a dica aqui para vocês, né? Sejam prudentes como a serpente e simples como a pomba, né? Saiba que, e hoje, é uma coisa curiosa, uma última coisa que eu quero deixar claro para vocês. Sabia que os faraós e os reis antigos, reis sumérios, reis babilônicos, assim que pegaram os restos mortais e fizeram análise, DNA e tudo mais, tinham sua tipagem sanguínea negativa? Olha só, muitos faraós, realmente famosos, tinham RH negativo, sendo que no Egito a maioria era positivo, né? Curioso isso, né? Os faraós não, eles tinham a linhagem negativa. Reis, linhagem negativa. Líderes do mundo atual, os empresários mais poderosos do mundo, mais influentes do mundo, cientistas, políticos, chefes de Estado, têm RH negativo. Pasmem, tá? Né? Então é muito interessante porque eles estão em posições privilegiadas. Nem sempre essa informação vai ser fácil de acesso para você. Eu tenho meus caminhos ali para chegar nela, né? Mas então é essa a questão. Por exemplo, a rainha da Inglaterra, falecida, tá? Ela era RH negativo, sabia disso? Né? Ela era sangue negativo. Essa informação você vai achar com mais facilidade, né? Mas líderes, né, chefes de Estado, os principais do mundo, né, têm RH negativo. Os faraós tinham, reis da antiguidade tinham, reis babilônicos, reis sumérios, né, reis acádios, né? Curioso isso, muito curioso, né? Então fica aí a questão para você pensar, tá bom? Uma última coisa que é importante que você saber.
seremos arrebatados, eu creio no arrebatamento, então não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje, tá?